the stadium lights. Dreams are rising, hearts unite. No borders can keep us apart. The game is love, the game's our heart. One world, one dream, we stand as one. The fire of football like the sun. Bom dia, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja com você. Amém. Antes de nós conversarmos e refletirmos sobre o time de Deus e como essa Copa do Mundo tem movimentado os nossos corações e como a gente pode olhar para Cristo Jesus e para o plano dele como time, como corpo, como família da fé, a igreja sendo direcionada pelo amor dele. Antes de nós continuarmos essa reflexão, quero trazer um aviso muito especial. Esse aviso ele está relacionado com o nosso DNA, nossa missionalidade como igreja, como corpo. Vocês já ouviram tanto eu falando para vocês, quanto a liderança da igreja, sobre o fato que a gente tem uma história aqui onde Deus usou outras igrejas para plantar novas igrejas e que nós somos frutos de uma plantação de igreja. Esse é o nosso DNA, a gente colabora, inclusive com outros projetos de plantação. E no nosso presbitério aqui de Campinas, a gente tem essa visão, a gente crê que essa é a melhor estratégia para a expansão do reino de Deus, através de igrejas plantadas em diferentes locais. E um dos nossos pastores queridos do presbitério, o pastor David, ele sentiu o chamado de plantar a igreja um pouquinho distante da nossa região, né? Então ele apresentou um projeto de plantação de igrejas na Europa, onde a Europa enfrenta já há algumas décadas um movimento pós-cristão. Então a gente encontra nações antiquíssimas e que outrora sabiam quem era o Cristo Jesus e que hoje nem sabem absolutamente nada sobre a pessoa de Cristo, sobre as Sagradas Escrituras. Então muitas pessoas lá precisam ouvir o Evangelho, e o pastor David trouxe então esse projeto para o nosso presbitério com muita alegria aprovou, e você faz parte disso, porque ele precisa de sustento para estar lá plantando a igreja em Portugal, e nós colaboramos como presbitério, nós sustentamos parte do recurso financeiro dele mensalmente, e também nós como Igreja Presbiteriana do Parque tivemos uma participação específica, enviando uma oferta dedicada ao pastor David. E antes de ontem eu estava conversando com ele e para saber como é que estavam as situações lá, e ele mandou uma mensagem muito agradável e com um vídeo, porque ontem completou um ano que ele, a sua esposa Annelise e as crianças Aimee de 4 anos e o Matias de 2 anos estão em Viana do Castelo, no norte de Portugal, completando um ano da igreja se estabelecendo lá. A igreja tem crescido, Deus tem abençoado e, pasmem, eles já estão sonhando com uma outra plantação ali em Portugal. Então eu queria que você soubesse um pouquinho dessas notícias. O Luquinhas vai colocar um vídeo direto de Portugal para a gente aqui. Um pouquinho do que está acontecendo e como nós fazemos parte de uma rede de plantação que vai muito além da nossa região metropolitana. O pastor David é um pastor muito querido, ele inclusive pastoreou por muito tempo a Igreja Presbiteriana de Vinhedo, que é a nossa mãe, que é a nossa igreja mãe que plantou aqui, e agora um ano completo lá em Portugal. Ore pela vida do David, Annelise, Aimee, Matias, colabore, participe. Se você quiser mais informações, você pode tanto seguir eles no Instagram, @Adam. Adam de A de Annelise, D de David, A de Aimee e M de Matias, tá? Adam.família. E lá você vê um pouquinho do que está acontecendo. Se você quiser receber também os informativos mensais dele, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu posso inserir você numa lista de transmissão e saber dos detalhes do que Deus tem feito lá em Portugal. O desafio em Portugal é muito grande. Durante um ano, David se preparou junto com o nosso presbitério, porque Portugal é um país que, algumas décadas atrás, algumas igrejas brasileiras foram lá para uma implantação de igrejas, mas essas igrejas brasileiras, elas se envolveram com corrupção, elas se envolveram com
desvios de verbas, fizeram coisas terríveis, igrejas que não eram verdadeiras, igrejas que não serviam a Cristo Jesus, e o português ficou muito desconfiado com qualquer presença brasileira lá. Então, o pastor David, primeiro, tem que conquistar os corações dos portugueses, ele tem que mostrar que ele realmente é uma pessoa de Cristo Jesus, então tem esse desafio. E quando a gente vê essa igreja crescendo, 20, 30 pessoas lá, tendo vidas transformadas por Cristo Jesus, a gente se alegra demais, e é só o começo do que Deus tem feito e fará lá na Europa. Ore por eles e que Deus continue abençoando a vida dos nossos missionários espalhados na terra e a vida também da Igreja Presbiteriana do Parque aqui, que colabora financeiramente para que isso aconteça. Vamos lá, então, para a nossa série Bora Time. Bora Time. Estamos no terceiro domingo da nossa série de mensagens, uma série onde eu e você estamos refletindo biblicamente sobre o que nós, família da fé, corpo de Cristo Jesus, e eu estou utilizando agora a expressão time de Deus, o que nós devemos realmente almejar, celebrar e viver de todo o coração. Já conversamos sobre treinamento invisível no primeiro encontro. Na semana passada a gente falou sobre o poder de um time que joga muito. Nós temos aqui um privilégio aqui na nossa comunidade de ter pessoas que realmente são atletas, né? Às vezes eu fico aqui falando de púlpito sobre esportes, mas eu mesmo, área de esportes, estou devendo, né? Mas a gente tem medalhistas aqui, o Robson não está aqui hoje de manhã porque nasceu recentemente o seu nenenzinho, então ele está lá cuidando, mas ele é medalhista, corredor. A gente tem o William aqui, medalhista. Ele não gosta que eu fale isso porque ele é todo humilde, né? Mas o William é medalhista olímpico, tá, gente? Tá, sabe? Rússia, Olimpíadas, ele estava lá ganhando medalha para o Brasil, tá? Enfim, aqui na IP Park, então pessoas que sabem o rigor do treinamento, sabem a importância da disciplina e como a gente pode aplicar isso na nossa jornada de fé. E eles sabem também, né, William, que nem tudo são flores, né? Que as vitórias elas não vêm na mesma proporção que as derrotas, que para alcançar a vitória você cai e cai muito, né? Então a construção de um time, a construção de uma medalha, ela é desenvolvida através de dores, de quedas, de derrotas, e isso implica em lidar com a dor do sofrimento. A dor da perda, a dor da queda, a dor às vezes de uma lesão, de uma circunstância que você não tinha nenhum tipo de domínio ou controle, mas que lhe atingiu. E nessa semana a gente tem visto um pouquinho disso na Copa do Mundo, né? Desde as circunstâncias de lesões, né? A fratura do jogador canadense, o quanto isso foi triste. E agora a partir dessa última semana, vocês perceberam que começou uma nova fase na Copa do Mundo, né? Ainda que você não goste de futebol, o brasileiro ele se une nesse momento, né? Mas acontece agora o que a gente chama de mata-mata, né? Perdeu, tá fora, volta para casa, o sonho acaba, uma seleção tem que cair e a outra vai ganhar, são 90 minutos, talvez 120 minutos, mais pênaltis, mas no final disso o sonho de alguém se encerra. E esse é o drama das eliminações. Esse é o drama de quem cai. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com o time de Deus? Né? O que isso tem a ver? Hoje eu quero compartilhar com você um verso das Escrituras, um axioma bíblico que se encontra lá em Provérbios, capítulo 24, o verso 16. Provérbios, esqueci que eu estou. Ok, Luquinhas, obrigado. Provérbios 24, verso 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quedas, sobre derrotas, sobre situações difíceis que fazem parte do jogo da vida. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, pela tua presença sobre as nossas vidas. Deus, nós te louvamos, porque nós acabamos de receber notícias do pastor David e sua família lá em Portugal.
e o Senhor tem preservado aquela família, o Senhor tem derramado bênçãos sobre bênçãos, o Evangelho tem sido pregado com ousadia, com fidelidade, e vidas estão sendo transformadas lá naquele continente. Ó Deus, continua sustentando aquela família, aquela igreja, e que pessoas venham conhecer o Teu nome através da vida dos irmãos e irmãs que estão lá como igreja, como time de Deus. Pedimos, Santo Espírito de Deus, que nós aqui, da igreja local da Presbiteriana do Parque, nesse momento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, para entendermos a profundidade da Tua palavra, e que como um time possamos compreender o propósito no sofrimento, a esperança que vem do Senhor, e a resiliência que é construída através da fé em Cristo Jesus. Fala conosco nessa manhã. Estamos prontos para ouvir a tua doce voz em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse a vocês, nessa fase da Copa do Mundo, já vivemos momentos felizes ao ver a Alemanha sendo eliminada pelo Paraguai. E aqui, eu sei que isso machuca, então eu já publicamente peço desculpas ao Beto Wolff. Né, nosso alemão aqui, peço desculpas, é que nós brasileiros ainda sentimos, né, aquela triste derrota para a Alemanha. Então, aqui é América Latina, a gente se alegrou com o Paraguai, né, ficamos felizes, olha só que surpresa, um time bom jogando, mas também choramos, hein? A dor da eliminação de Cabo Verde. Puxa vida. Eliminados para a Argentina. Porém, o time de vozinha deu uma das maiores lições da Copa do Mundo. Isso que eu acho fantástico. Na derrota, uma das maiores lições. Que nem sempre os maiores vencem. Às vezes, os que mais inspiram são aqueles que se recusam a desistir. O jogo foi brilhante, foi maravilhoso. Cabo Verde em nenhum momento desistiu. O volante Yannick Semedo, em entrevista após a queda, ele disse o seguinte: uma sensação inexplicável. Isso é o final do jogo. Estamos felizes por sairmos de cabeça erguida. E saíram de cabeça erguida. Hoje, em Cabo Verde, milhares de meninos e meninas estão correndo atrás de uma bola, sonhando em vestir a camisa de seu país, e a partir dessa Copa do Mundo, nada jamais será como antes naquela nação. Olha a diferença, olha a diferença. Vozinha, Semedo e todo o time mostraram o que é levantar depois de cair. Que viver não se reduz a vencer ou perder, viver diz respeito a lutar, cair, levantar e celebrar. E olhar para frente. Mas não é só no futebol que existem quedas e derrotas. Porque na vida, todos nós, eu e você, caímos. Nós sofremos e nós lamentamos profundamente as derrotas que fazem parte da nossa jornada. A vida cristã não é uma linha reta de progresso contínuo, onde nós vamos adquirindo vitórias atrás de vitórias. Na verdade, a vida é muito mais uma série de quedas e reerguimentos. E o ponto é que a graça de Cristo Jesus, ela nos encontra tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Em ambas as realidades, eu e você somos encontrados pela graça de Cristo Jesus. Por isso que o tema da nossa mensagem ele é esse, o jogo da vida, de derrotas a vitórias. O contexto do pequeno trecho bíblico que nós lemos aqui, ele é classificado dentro do gênero literário como um paralelismo antitético, que é um dos principais recursos da poesia hebraica bíblica. Ok, pastor, o que é esse recurso do paralelismo antitético na poesia hebraica? O que isso significa? Simples, que sempre a segunda linha de um versículo contrasta fortemente com a ideia da primeira, usando oposições ou antíteses para realçar uma única verdade. Então, são linhas que realçam em oposições uma única verdade. Então, se você olhar de novo para o texto e separar ele, você vai perceber que na linha A a gente tem um axioma, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. Na linha B, temos um segundo axioma, o ímpio cai e é arrastado pela calamidade. Mas os dois juntos estão falando uma única verdade. Quando a gente olha para esse verso, nos perguntamos o que faz a diferença, então, entre quem se levanta e quem fica no chão. Qual que é o ponto?
Mas antes de eu explicar para você alguns detalhes sobre o texto bíblico, eu preciso ainda fazer algumas referências sobre os termos que se apresentam aqui nessa poesia hebraica. O termo sete que aparece aqui, ele não é e não significa literalmente sete quedas, tá? Num número fechado. São 7 vezes que a pessoa vai cair. Não, na cultura hebraica, o número 7 ele simboliza completude. O número 7 ele simboliza a integridade, a totalidade e a perfeição de todas as coisas. Por isso a importância do número 7 em vários outros textos bíblicos ou quando Jesus responde àqueles que lhe perguntaram quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos. Jesus responde 70 vezes 7. Então é 7, 7, 7, 7, completude, 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 perfeição, 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 infinitude. Esse é o significado do termo 7. Ou seja, não importa quantas vezes, ou sempre que o justo cair, ele irá se levantar. Todas as vezes em que o justo cair, ele irá se levantar. Outro detalhe que nos chama a atenção é o contraste entre o ímpio e o justo. E quem é o justo? Do hebraico tzadik, significa aquele que é reto, aquele que é correto, aquele que é justo, aquele que é legítimo na sua conduta, no seu comportamento, na sua visão, no seu estilo de vida. Obviamente, ele não é uma pessoa perfeita. Não vamos nos enganar achando que o justo é sinônimo de uma pessoa sem erros e totalmente pura. Não, ele tem os seus erros, mas ele está num relacionamento contínuo e firme com Deus. Ele tem uma direção, ele tem um progresso. Ele está olhando para o alvo que é Cristo Jesus. O professor e escritor C.S. Lewis, ele disse certa vez que o cristão não é uma pessoa que jamais erra. E sim, alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Então as quedas fazem parte, mas o justo, o cristão, ele está na mesma direção. E diante da verdade bíblica, podemos extrair algumas lições profundas em momentos que nos envolvem quedas e derrotas. A partir desse texto nós olhamos que o justo cai. Ah, nossa, que óbvio, pastor, o justo cai. É tão óbvio que muitas vezes a gente não considera isso, ou a gente fica bravo com Deus quando nós caímos. Tá? A realidade da queda na vida do cristão. Como assim comigo? Como assim com essa família? Como assim com essas pessoas? O justo cai. O texto não diz se o justo cair. O texto diz ainda que, ou seja, mesmo que, apesar de, o que nos mostra uma certeza, não uma mera possibilidade. Faz parte da jornada. E na experiência da vida, eu e você sabemos disso. Se nós olharmos com honestidade para a nossa história, nós sabemos disso. Sabemos que, exceto Cristo Jesus, todas as pessoas caíram em algum momento. Exceto Cristo Jesus, todas as pessoas caíram. Inclusive os heróis da fé. Vamos olhar para as histórias dele. Vamos citar as histórias dos grandes heróis da fé na jornada bíblica. Abraão mentiu, não uma, várias vezes. Moisés matou, Davi adulterou, Pedro negou. Foram quedas que não definiram a trajetória dessas pessoas porque eles não permaneceram no chão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tantas outras narrativas revelam para mim e para você nessa manhã, com honestidade, que nós temos quedas. E reconhecer isso e saber disso é fundamental para que a gente saiba como nós podemos se levantar. Então você pode me perguntar, mas pastor, por que o justo cai? E essa é uma pergunta super honesta. Por que o justo cai? Se ele está na direção com Deus. Se ele procura manter uma conduta que o faça permanecer firme em obediência a Deus, na vontade de Deus, por que então ele cai? Resposta, para mim e para você, hoje. Porque todo justo ainda luta contra a sua natureza pecaminosa. Todo cristão ainda está travando uma batalha na construção de um processo de santificação. Então, a cada dia nós sofremos tentações, a cada dia nós lutamos, a cada dia nós somos moldados em direção ao coração de Cristo Jesus. Nós somos salvos, sim, e a salvação é graça, não é mérito meu, não é mérito seu. A salvação está na cruz de Cristo Jesus. Ele nos trouxe a salvação de maneira completa, íntegra,
mas nós ainda estamos num processo de santificação. Então a taça está ganha, a vitória é certa, mas você precisa lembrar que o quê? O jogo ainda não acabou. Você está salvo em Cristo Jesus, mas você ainda está se tornando um marido melhor. Você está seguro na eternidade, mas você ainda está sendo moldado como um filho que obedece os pais e honra a Cristo Jesus. Você não tem dúvidas a respeito da sua salvação, mas você ainda está desenvolvendo uma ética cristã no seu trabalho, nos seus relacionamentos, sempre olhando firme em Cristo Jesus, porque o jogo ainda não acabou. Tem muita coisa a ser tratada e moldada nos nossos corações. É como o apóstolo Paulo coloca na sua carta aos Romanos: eu e você estamos lutando constantemente contra esses desejos pecaminosos, né? Aquilo que eu nem quero desejar, eu acabo desejando, e às vezes acabo cometendo o que eu não quero cometer. Então é uma luta, é uma batalha para que a minha mente, o meu corpo, as minhas palavras estejam de uma maneira coerente com a vontade de Deus. Além disso, Deus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento. Às vezes a gente ouve alguns vídeos, alguns coaches da espiritualidade moderna, porque se você encontrar Cristo Jesus, a sua vida agora vai ser um mar de rosas e você não terá nenhum tipo de problema. Eu fico tentando encontrar qual a referência bíblica que ele tirou esse absurdo de que nós não teremos nenhum tipo de problema e que agora tudo será um mar de rosas. Deus nunca nos prometeu uma vida sem sofrimento. O que Deus nos prometeu é algo muito mais profundo. Ele prometeu a presença dele no sofrimento. Por isso Jesus disse: neste mundo vocês terão sim aflições. E nós precisamos considerar isso. Nós não podemos negar as palavras de Cristo Jesus. Faz parte da vida termos essas aflições. Por quê? Porque o mundo ainda está quebrado. O mundo ainda está em desconexão. Por isso que nós somos atingidos. Nós somos atingidos muitas vezes pelos nossos próprios pecados, né? As nossas próprias escolhas equivocadas, mas muitas vezes nós somos atingidos pela desconexão do pecado do mundo, de outras pessoas que atingem a nossa história, que atingem a nossa família, ou uma circunstância geral do próprio mundo, né? Nós enfrentamos doenças, nós enfrentamos calamidades, nós enfrentamos uma série de circunstâncias que são resultado do pecado. Ainda assim, a graça de Deus está nos sustentando. Então, embora não sejamos do mundo, como Cristo também não é, nós estamos suscetíveis às circunstâncias do mundo. Afinal, essa é a oração de Cristo Jesus, lá em João capítulo 17. Não te peço, ó Pai, que tires do mundo, mas que o quê? Os proteja do maligno. Nós estamos aqui porque nós estamos em missão. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos dos céus. Por isso nós sofremos as circunstâncias aqui, mas nós estamos aqui ainda para proclamar o evangelho para o maior número de pessoas, para trazer sentido e razão de existência, assim como há em nossos corações. Assim como um atleta dedicado, então, ele pode sofrer uma circunstância adversa, ele pode sofrer uma lesão. Talvez esse seja o maior medo dos atletas. Né? Depois pode me corrigir, né, os atletas aqui, mas talvez esse seja o maior medo, porque a lesão não está no controle dele. A disciplina, o treino, o acordar cedo, a alimentação, a academia, o descanso, tudo isso está no controle do atleta. A lesão não. A lesão foge do controle. E muitas vezes, no auge de sua carreira, o justo pode sofrer uma lesão. O justo pode sofrer uma queda. E meus irmãos, minhas irmãs, como é doloroso. E aqui eu estou fazendo uma analogia tanto no mundo dos esportes quanto no mundo espiritual. Mas no mundo dos esportes, o pessoal aqui que é um pouquinho mais velho, como eu, vai se lembrar, muitos nem tinham nascido, né? Mas lá no dia 12 de abril de 2000, eu era um adolescente fanático por futebol. Fanático por futebol. Sabia tudo, entendia. No dia 12 de abril de 2000, um jogador sofreu uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito. O estralo do joelho dele foi ouvido na transmissão. E olha que a gente nem tinha os microfones que nós temos hoje. Um médico visualizou e o joelho dele, segundo as palavras daquele médico, tinha parado na coxa. Uma das lesões mais graves da história do esporte. A maioria dos cirurgiões do mundo não queriam operar aquele jogador.
e ele enfrentou uma cirurgia que marcou a história da medicina esportiva, feita por um cirurgião francês lá em Paris. 12 de abril de 2020, onde todos os médicos falaram: o seu futebol acabou. Quem foi esse jogador? O pessoal sabe. Essa cena, eu não pus o vídeo, porque o vídeo é terrível. O vídeo é terrível. Mas esse foi a cena. Esse foi a cena. Ronaldo, até os melhores atletas estão vulneráveis a quedas. Ele foi driblar. Se você lembra do lance, ele foi dar a famosa pedalada dele. Antes de tocar uma segunda pedalada ao chão, o joelho dele explodiu. Literalmente explodiu. Explodiu. Mas o que é mais impressionante nessa história é que Ronaldo, então, foi submetido a uma cirurgia em Paris. Os médicos falavam: o quadro é irreversível, a gente vai tentar arrumar aqui para que você possa andar com qualidade, o seu futebol acabou. Ele ficou num processo de reabilitação, isso foi em 2000. Ele ficou num processo de reabilitação de mais de 15 meses. 15 meses. Até que ele retornou aos gramados e o ano já era 2002. Faça as contas, 2002 foi ano de Copa do Mundo. E então ele retornou aos gramados e foi o maior artilheiro da Copa do Mundo e trouxe o penta para a seleção. Irmãos e irmãs, isso é futebol, o resto é história. O pessoal mais novo aqui não tinha nascido, nem sabe o que é isso. Vai voltar em casa e ver o YouTube, né? Enfim. Só que eu não quero que você vá para casa e só veja o YouTube. Eu quero que a partir dessa ilustração, você entenda o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Sobre essas quedas, sobre essas lesões. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Assim como o jogo não tinha acabado para o Ronaldo no mundo dos esportes, quanto mais para nós no mundo do cristianismo, estando nós seguros nas poderosas mãos de Deus, o jogo não acabou. As provações fazem parte para construir resiliência, perseverança, que nos leva a aumentar e solidificar a nossa esperança, que não está no nosso controle, que não está na nossa capacidade, a esperança que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O justo passa por diversas provações. Né? De que tipo de lesão eu estou falando aqui da nossa jornada, da nossa vida? Né? Eu estou falando das lesões e provações da alma. A gente passa muitas vezes por uma provação no trabalho. Está tudo bem, está no auge da sua carreira, você perde o emprego. Tem um problema lá na empresa e corte de pessoas. E você não sabe por quê, você nem tinha razão da sua demissão. Ou às vezes em relacionamentos, você sofre uma traição, você perde uma amizade extremamente significativa. Ou a saúde, está tudo indo bem na sua família, daqui a pouco vem uma doença, uma depressão, uma doença da alma, uma ansiedade, um esgotamento. Ou então, uma lesão na área das finanças, dívidas, falências, perdas financeiras, ou até mesmo na sua fé. Provações até mesmo na sua fé. Quando você começa a ter dúvidas, quando você começa a ter crises espirituais, em momentos em que você se encontra totalmente vulnerável. Pastor, eu não sei se eu creio como eu cria antes. É tanta dor, é tanta provação, é tanta queda que eu não estou conseguindo entender. Enfim, a importância é compreender que não é que o justo nunca vai cair, mas sim saber que o justo nunca ficará no chão. Da mesma maneira que a expressão 7 significa infinitude e completude, e que pode significar para mim e para você que a gente vai ficar caindo mais do que 7 vezes, esse mesmo 7 vai responder para mim que não importa quantas vezes, jamais ficaremos no chão. Jamais ficaremos no chão. Essa é a segunda lição. O justo cai, mas o justo se levanta. Se levanta sempre. Ainda que o justo caia milhões de vezes, tornará a erguer-se. Aqui é uma promessa, aqui é um axioma, aqui é uma verdade. Como assim, pastor? Quem que ergue o justo? A resposta é o Senhor.
Percebam, meus irmãos, minhas irmãs, não é a força do atleta, é a força do próprio Deus que nos ergue. O texto do Salmo 37 nos ajuda a compreender melhor como que isso acontece. Porque aqui a gente tem um provérbio de sabedoria. Quando a gente vai para o Salmo 37, a gente consegue compreender como que essa promessa ela é explicada. Olha só o que diz nos versos 23 e 24. O Senhor, todas as vezes que a palavra Senhor aparece na sua Bíblia, toda em maiúsculo, né, toda em caps lock, você pode fazer uma anotação na sua Bíblia, que é o nome poderoso de Deus, que está ali, Yahweh. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Não vai ficar no chão. Estamos diante de outro texto de poesia hebraica. Outro texto, em que a segunda linha está qualificando a primeira. Observe que a primeira linha está falando assim: o homem cujo comportamento é louvável aos olhos de Deus. Esse homem é aquele cujos caminhos estão estabelecidos por Deus. Ou seja, o único caminho para sermos justos e piedosos é nós deleitarmos nos caminhos de Deus, no estilo de vida que Cristo Jesus tem para mim e para você. E quando estamos caminhando no caminho, quando nós estamos vivendo na vida, quando nós estamos nos alimentando da palavra, na direção do eterno, ainda que nossos passos venham a falhar, ainda que nós tropecemos, ou como diz Provérbios, ainda que nós caiamos, o próprio Deus nos sustenta, nos levanta e fortalece o nosso caminhar. Olha que maravilha isso! Deus é quem fortalece. É a mão de Deus que te levanta. É o poder dele que te guarda. E a promessa se cumpre porque a mão de Deus não é uma mão apenas segura e distante que vem como um passe de mágica à toa no momento. Não, é a mão que nos levanta, que nos ergue, nos restaura, porque está lá. Porque a presença de Deus está lá. Porque Deus está com o justo. Deus não abandona aquele que tem o coração contrito. Deus não esquece e não se afasta dos seus filhos e filhas. A queda existe, mas ela é temporária, jamais permanente para aqueles que estão caminhando com Deus. Essa é a promessa de Deus. Inclusive, essa é a promessa de Cristo Jesus para mim e para você. Quando a gente olha nos evangelhos, e uma das últimas palavras que Cristo Jesus deixa para mim e para você é uma palavra de missão, né? Vão por todo mundo, pregam o evangelho, ensinem as pessoas, batizem, insiram elas na família da fé, aumente o corpo de Cristo Jesus, e no final, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os momentos. A gente gosta desse final da frase, né? Puxa, Deus vai estar comigo em todos os momentos. Sim, desde que você esteja vivendo, andando e caminhando com Ele, desde que você esteja em missão. Ele não mandou você ir pregar o evangelho? Então vai, prega o evangelho, ensina as pessoas, fala do evangelho, e Ele estará com você em todos os momentos. Em todos os momentos. Se estamos no caminho do eterno, não estamos sozinhos, pois Ele é o nosso guia. A mão que nos levanta é a mão de Deus, não é a mão do homem. Justamente porque a graça de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, quando nós estamos na direção divina. Então, nos momentos em que nós nos sentimos mais limitados, ou seja, nas quedas, é ali que o amor e o sustento divinos que se tornam a nossa força. É ali, nesse momento, que a presença de Deus molda o nosso coração e fortalece a nossa resiliência. Como que Deus faz isso? Como que Deus nos levanta? Como que Deus nos ergue? Pela sua palavra, que nos dá direção, que nos dá vida. Pela comunhão dos irmãos, falamos isso na semana passada, a importância do time. Não existe igreja que não é time. Não existe. Assim como o futebol é coletivo, né, a igreja é coletivo também. A igreja é coletivo. Vou até abrir um parênteses aqui. Vou até desmistificar uma expressão aqui bem equivocada no mundo cristão. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha até falado isso. Ah, porque a salvação, ela é individual. Você já ouviu isso daí? Não é. Não é. Nunca foi. Teologia bíblica nunca foi. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus é um Deus do povo. Deus chama uma família. Por essa família se torna uma bênção para alcançar outras famílias, para se tornar no Antigo Testamento o Israel de Deus. Deus salva o Israel, que no Novo Testamento se torna a igreja. A salvação é de um povo.
Porque não existe individualidade. Ah, eu sou igreja. Não, não sou. Nós somos igreja. Mas a responsabilidade do meu processo de santificação é individual? Sim, claro que é. Claro que é. Eu não vou fazer diferença no seu processo de santificação. É o Espírito Santo e você caminhando em direção. Mas a salvação é coletiva. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de povo. Deus é um Deus do time, da igreja. Então, não existe igreja na individualidade. Não existe. Então, pela graça de Deus, Ele nos dá irmãos e irmãs que nos ajudam a levantar. Pela oração, Deus ouve o nosso clamor e nos livra das nossas angústias. E pela graça de Cristo Jesus, Ele nos restaura, porque em Cristo Jesus nós temos perdão e purificação de pecados, possibilitando um novo recomeço. Então a queda não é o fim do jogo, nunca foi. A graça de Jesus é abundante e eterna. E você pode perceber que em ambos os textos, tanto de Provérbios como de Salmos, o Senhor estabelece os passos daqueles que desejam obedecer os seus mandamentos. Então os textos, eles estão falando sobre a vida do justo, sobre aquele que se deleita no caminho do Senhor, o que nos leva a compreender a segunda linha de Provérbios, que é o nosso terceiro ponto. O ímpio, ele é arrastado. Mas tem uma razão do porquê ele é arrastado. Há uma diferença que faz a diferença. Os ímpios são arrastados pela calamidade. O grande contraste bíblico é que o ímpio não somente cai e não se levanta, mas como ele é arrastado pela calamidade. Devido ao quê? A sua desconexão com Deus. O ímpio, ele fica impossibilitado de receber ajuda, de ser levantado, de ter esperança, por conta do seu próprio orgulho. O próprio orgulho o levou a essa condição de impossibilidade de receber ajuda. Eu me lembro de um texto que o pastor Tim Keller falou sobre a realidade do inferno, que alguns 10 anos atrás houve um movimento de tentar afirmar que o inferno realmente não existia. E o Tim Keller, na época pastor em Nova York, um centro metropolitano, cultural, pessoas inteligentes, reflexivas, todas ali naquela região da igreja dele, ele escreveu um artigo para falar sobre a realidade do inferno numa sociedade pós-moderna. Né? E eu lembro que um dos trechos desse artigo, ele falava assim, olha, Deus não manda ninguém para o inferno. O homem vai lá pelas suas próprias ações, palavras e conduta. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. Nós é que fomos para lá. E Cristo Jesus nos tirou de lá. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, às vezes a gente não quer lidar com o nosso, costumo brincar com os adolescentes, essa expressão, né? Não consegue lidar com o nosso BO. Nós precisamos lidar com o nosso problema, com a nossa má notícia, o pecado. Essa é a nossa má notícia. Nós não somos perfeitos, nós não nascemos santos e imaculados, nós nascemos pecadores e precisamos lidar com isso, precisamos combater o nosso próprio orgulho. Provérbios 16 vai falar que o orgulho vem antes da destruição, que o espírito altivo, ele é o precursor da queda. Então, o ímpio aqui, o que está acontecendo com ele? Ele não reconhece o seu pecado, ele não se arrepende. Ele não confessa, o orgulho dele não permite ele pedir perdão, então ele fica preso em sua queda, e por estar preso em sua queda, ele é arrastado pela calamidade que ele mesmo causou. Então o sábio de Provérbios nos ensina hoje, não seja como o ímpio, não caminhe como o ímpio, não jogue como o ímpio joga a vida, não viva como o ímpio vive a vida dele. Se você caiu, peça ajuda. Se você errou, se arrependa e confesse. Se você está sozinho, busque a comunidade de fé. Se você está caído, olhe para a mão de Deus. Concluindo, as quedas elas existem, mas elas por si só não produzem resiliência. As quedas por si só não é um sinal de aprendizado.
Ah, vamos ver agora se Joãozinho aprende com essa queda. Ah, vamos ver se aquela pessoa agora aprende de vez a não tomar essa direção da vida, né? Agora ela vai mudar. Nem sempre. Pode ser que ela continue caindo e seja arrastada por sua calamidade. Porque as quedas, elas existem, mas elas por si só não são sinônimo de aprendizado. O resultado depende de como eu e você lidamos com as derrotas. Aí sim. Opa, caí, reflexão. Como eu vou lidar com essa queda? Como que eu vou redirecionar a minha vida? Assim como um atleta em treinamento aprende com as derrotas para um próximo jogo, ele chora, ele sente a dor, mas ele volta para casa e ele reflete. Onde que eu errei? Deveria estar marcando aqui. O time não deveria ter subido. Vamos mudar essa linha. Repensa, aprende. Assim, dessa mesma maneira, o justo aprende com as quedas a manter-se no caminho do eterno. O pastor John Piper, ele disse certa vez que esse é o propósito universal de Deus para todo sofrimento cristão. Mais contentamento nele e menos satisfação no mundo. É difícil a gente compreender isso daí. Eu confesso que, assim, de uma maneira racional, tudo bem, ok, lindo, teologia bíblica, tá tudo certo, não tenho crise nenhuma na questão racional, mas na vida não é fácil. Quando você passa por um sofrimento, você compreender que o sofrimento tem um propósito. Talvez você esteja num momento de sofrimento, de dor. Não é fácil compreender isso, trazer isso para o coração e entender que isso pode gerar mais contentamento em Deus e menos satisfação no mundo. Mas é isso que a Bíblia nos chama a aprendermos. O sofrimento para o cristão nunca é sem propósito. E isso é uma grande esperança para mim e para você, porque para Deus nenhuma lágrima é desperdiçada. Deus, em sua sabedoria soberana, ele utiliza as aflições como ferramentas que moldam nossos desejos e reorientam os nossos afetos. E veja bem aqui, eu não estou dizendo que Deus envia sofrimento, tá? Deus não é um Deus que fica jogando sofrimento, não. O sofrimento está aqui por conta do pecado. Mas Deus permite e utiliza o sofrimento para moldar o meu coração. Deus utiliza das fases e estações desérticas das nossas vidas para que a gente aprenda a depender dele. A queda nos ensina que não somos invencíveis. Opa, se eu não sou invencível, eu preciso depender de alguém que é maior que eu. Se eu não sou invencível, eu preciso depender de alguém que seja invencível. E esse alguém que é invencível é Deus. Então, Deus desenvolve em nós a humildade. O sofrimento mexe quebra o nosso orgulho, gera dependência, e também o sofrimento, desde que você esteja pronto para aprender. Lembra que o sofrimento não é um sinônimo de aprendizado. Agora, se o sofrimento te molda na humildade, se o sofrimento te molda na dependência, o sofrimento também te leva a olhar para outras pessoas que sofrem de uma maneira mais empática. Eu amo quando o apóstolo Paulo coloca lá na sua carta, segunda carta aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, ele fala que o Deus de toda tribulação derrame sobre você todo consolo, para que você, com o consolo de Deus, possa derramar sobre outras pessoas que passam por aflições. Então, muito do sofrimento que a gente passa, muitas quedas e dores que nós passamos, talvez sejam somente explicadas para que você possa consolar outras pessoas que irão passar pelo que você passou. Então, nenhuma derrota é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada para Deus. Em cada situação, Ele possibilita uma oportunidade para experimentarmos essa graça abundante dEle em nossa jornada. Quando olhamos para o nosso texto base, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Nós não nos preocupamos com a dor ou com a quantidade das quedas, mas nos alegramos com a certeza de que em todas elas, na completude divina, eu e você seremos, diz o texto bíblico, levantados pela poderosa mão do nosso Senhor. Na Copa do Mundo, muitas seleções irão cair nos próximos dias. Faz parte. E eu espero que hoje seja a Noruega. Mas o fato é que no jogo da vida cristã, a derrota não é o fim.
A vida cristã não é sobre nunca cair, é sobre sempre se levantar. Quando você olhar para esse texto bíblico 7 vezes, você já sabe que é infinitude. Não foque na queda, foque que são 7 vezes que você irá se levantar. Se levantar porque Cristo Jesus se entregou numa cruz por mim e por você. Se levantar porque um justo pode não vencer todas as batalhas, mas um justo nunca para de lutar, nunca para de crer, nunca para de buscar a Deus, pois ele sabe que em Cristo Jesus ele é mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?